Fala galera, beleza? Hoje eu vim falar sobre tirante de galpões. Foi um assunto que surgiu lá no Instagram, o pessoal me perguntando, e por coincidência surgiu aqui no nosso escritório também um laudo para a gente fazer sobre sobrecarga de energia solar. E nos nossos cálculos, né, além de outras coisas, uma das solicitações que não foram atendidas foi esse tirante. Ele não passou nos nossos cálculos. Então eu trouxe um vídeo hoje para te ensinar qual é a função desse tirante e como que você verifica ele estruturalmente. Acompanha no vídeo aí. Muito comum em estruturas pré-moldadas é você ter esse modelo de estrutura aqui, onde o pilar é pré-moldado e recebe em cima uma viga pré-moldada, né? Essas vigas de cobertura muitas vezes são chamadas de longarina, tá? O pessoal aqui em obra chama de longarina. Também tem outro modelo de cobertura, né, que é os pilares pré-moldados e a treliça metálica, né, onde você bota uma treliça metálica. Quando você joga essa treliça metálica, você geralmente não vai ver esse tirante, porque não tem tanta necessidade, tá? Agora, quando usa longarina, não é obrigado também ter o tirante, mas você gera uma estrutura mais economicamente viável colocando o tirante. Mas então, para que serve esse tirante, tá? Falando desse modelo de cobertura, então, onde você tem essas vigas de concreto, né? Se você fosse fazer a concepção estrutural desse galpão, você poderia fazer ele da seguinte maneira. Você teria o pilar pré-moldado aqui, a viga apoiando nos pilares e aqui no meio as duas vigas se apoiando. Essa ligação entre as duas vigas, você poderia dizer que é uma ligação flexível, tá? Não é uma ligação rígida que transfere momento fletor, porque geralmente ela é feita dessa maneira aqui, ó, com essas barrinhas aqui, ó. Você bota uma chapa lateral e parafusa uma na outra. Então, uma ligação muito flexível. As duas peças praticamente são independentes, tá? Mas elas trocam uma ação lateral, tá? Elas transferem carga, essa aqui se apoia nesse sentido aqui e essa aqui nesse sentido aqui, tá? Então é um apoio dito como do tipo simples. Então você tem aqui um apoio do tipo simples para essa viga, né? Você tem um apoio do tipo simples. E aqui você vai ter que modelo de apoio. Você pode ter um apoio do tipo simples? Não pode, né? Você lembra lá de análise estrutural? O mínimo que você precisa para um elemento ficar de pé, para você dizer que ele é isostático, um apoio do tipo duplo e um simples. Então, esse apoio aqui, ele tem que ser no mínimo um apoio do tipo duplo. E o que é um apoio do tipo duplo? Um apoio do tipo duplo é o que absorve cargas gravitacionais aqui para baixo, né? Ou para cima também, carga vertical e carga horizontal, tá? E se você olhar aqui, isso aqui seria o nosso modelo do pórtico, ó, com vigas. Essas vigas elas se apoiam aqui no meio uma na outra e quando você aperta ela, as terças apertam ela aqui para baixo, qual que é a tendência dela? A tendência dela é fazer esse movimento aqui, ó, esse movimento, tá? E quando ela faz esse movimento, ela acaba apertando o pilar e chutando ele para o lado, ó, o pilar está aqui, ela tende a descer e chuta o pilar, gera uma ação horizontal no pilar, tá? Então, para absorver essa força horizontal que surge, essa carga horizontal que surge, a gente põe o tirante aqui, ó, tá? Que o tirante, ele se agarra num pilar, se agarra no outro e tem a função de segurar os dois pilares aqui. A viga aperta, empurra os pilares, a viga empurra, a gente põe o tirante para puxar os pilares de volta, tá? Então, a viga empurra, o tirante puxa o pilar e daí a carga desce certinha, tá? Isso só para cargas gravitacionais, tá? Então o tirante só funciona para carga gravitacional, que é empurrando a viga para baixo. Para carga de vento, que vai tender a puxar a cobertura para cima, o tirante não tem função, porque esse tirante é um cabo de aço, geralmente a bitola usada é 16 milímetros, tá? Mas você vai ver de meia também, de 12,5, né? Geralmente é bitola de 16. E é um cabo flexível, então na hora que o vento puxa as vigas, tá? Ele vai puxar, a tendência que vai fazer isso daqui, né? Na cobertura, e vai apertar o cabo não aguenta ser apertado, tá? Porque ele flamba, né? Ele embarriga, certo? Então o tirante é só para cargas gravitacionais. Então por isso que ele é super importante caso você queira colocar energia solar em cima do galpão, porque energia solar é uma carga gravitacional que soma bastante nas cargas, né? Principalmente para esse modelo de estrutura que é uma estrutura muito leve. Você poderia me dizer, Pablo, mas eu já vi esse modelo de galpão sem o tirante. Dá para fazer esse modelo de galpão sem o tirante? Até dá,
tá? Até dá, mas olha só o problema. Se você não bota o tirante para anular essa carga lateral, vamos supor que ela tem 2 toneladas, tá? Então vai atuar uma carga de 2 toneladas e você tem a fundação aqui, tá? Vamos dizer que está engastado na fundação. É uma opção de projeto você engastar ou não, né? Quando você engasta, você deixa o galpão mais rígido do vento, tá? Porque as fundações contribuem na rigidez da edificação. E daí você teria aqui um galpão que geralmente vai ter um pé direito de uns 6 metros, ó. Tá? E você teria aqui 2 toneladas vezes 6 metros, você vai ter um momento fletor, um movimento de 12 toneladas aqui na região da fundação, 12 toneladas metro. O que é um momento fletor absurdo. Você teria que entupir esse pilar de aço para absorver esse momento, esse movimento, e entupir a fundação de aço para absorver esse movimento se for engastado na fundação. Então você tem que tomar muito cuidado, porque é só botar um cabinho ali de 16 milímetros que você anula essa força lateral. Ou você dimensiona o pilar para absorver isso e a fundação, dependendo da tua concepção estrutural. Então fica muito mais econômico colocar esse cabo, tá? Então aqui num exemplo didático para vocês, então para exemplificar para vocês, eu trouxe aqui no F2 um exemplo, tá? Um exemplo didático, onde eu montei o pórtico aqui embaixo completo, com a ligação rotulada aqui, apoio do tipo duplo nos pilares, e montei aqui, ó, em cima, meio pórtico só para vocês verem como fica o apoio aqui do meio pórtico, tá? Vou mandar rodar aqui no F2, lembrando que esse exemplo é didático, tá? E aqui gerou as reações, ó, gerou a reação horizontal, né? Que a reação é contrária da ação, então a ação vai estar atuando para lá, ó, de 39 kN, 40 kN, tá? Lembrando, esse exemplo é totalmente didático. Então eu vou botar aqui, ação atuante, vamos dimensionar esse cabo aí, tá? 40 kN. Ou 4 toneladas força, tá? Tá, e para o cabo, vamos supor que eu vou usar o cabo de 16 milímetros. Eu vou botar em centímetros aqui, tá? Cabo de 1,6 centímetros. Vamos achar a área do cabo, tá? A área do cabo. E a área do cabo é igual a π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4, certo? Faltou parênteses aqui no início. Vai dar uma área de 2 centímetros quadrados esse cabo, tá? Vamos supor que a resistência do aço que você vai usar é um aço de 250 MPa, tá? Que para esses cabos pode ser um aço laminado de 250 MPa. Você não vai usar aquele mesmo, não é aquela mesma barra que você usa dentro do pilar da construção civil, tá? Então 250 MPa. Eu vou corrigir pelo fator de segurança, né? Isso aqui dividido por 1,15, essa daqui é a resistência do aço. E 250 MPa é igual a 2.500. Isso aqui vezes 10 me dá a resistência em quilograma-força por centímetro quadrado. Então olha só, meu cabo resiste 2.000 quilos por centímetro quadrado. Então é muito simples fazer isso, ó. Eu pego aqui 2.000 quilos por centímetro quadrado e multiplico pela área do meu cabo. Isso daqui vezes a área do meu cabo é quanto ele resiste, que dá 4.000 quilos, ó, quilograma-força, que é mais do que as 4 toneladas atuando, certo? Então meu cabo atendeu essa solicitação. Lembrando, pessoal, não é porque você tem 4 toneladas aqui e 4 toneladas aqui, você dimensiona para 4 toneladas, né? Ação e reação. Se você tem uma força, num cabo de guerra aqui, né, sendo puxada por 4 toneladas aqui e 4 toneladas aqui, a resultante para o dimensionamento é 4 toneladas, né? Pensa que aqui no meio o ponto é 0 e aqui só atua 4. Aqui só atua 4. Então você dimensiona para as 4, ela não pode somar para dimensionar o cabo. Então nesse caso atenderia, mas comentando com vocês, esse aqui é o galpão que nós estamos dimensionando ali e nós estamos fazendo laudo. E não atendeu o cabo, tá? Então a gente está entrando com a solução também. Qual que é a solução? Nós vamos duplar o cabo. Você pode duplar quando não atender, você pode duplar lado a lado, se tiver espaço, senão você dupla um pouco abaixo do outro, tá? O cabo para dimensionamento. Então você dupla o cabo um pouco mais abaixo ali para aumentar essa resistência do cabo, tá? Porque lembrando, esse tirante ele tem função para as cargas gravitacionais.
Quando você for botar energia solar pesa pouco? Pesa, mas para esse modelo de estrutura, que é uma estrutura super leve, só tem o peso das telhas mais o das terças, você colocar a placa solar, ela pesa mais que o peso de tudo que tem ali. Então tem que cuidar sim, tá? Eu espero ter sido simples na explicação, tá? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu tento te explicar, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.